Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original do Bible in Native foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira, traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia e a grande aventura, vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. Hoje é o dia 132, vamos ler 2 Samuel capítulo 14, 1 Crônicas capítulo 18 e vamos rezar hoje o Salmo 14. A Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura da Ascension, que é em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia que você preferir. Recomendamos a Bíblia do Peregrino. Se você quiser saber quais são os seus próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, baixe o nosso plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo. E você pode se inscrever no canal clicando no botão inscrever-se e no sininho, para você ser um inscrito e os episódios aparecerem para você todo dia. Como eu disse, é o dia 132, vamos ler o segundo livro de Samuel, capítulo 14, primeiro livro de Crônicas, capítulo 18 e rezar o Salmo 14. 2 Samuel, capítulo 14. Joabe, filho de Sárvia, compreendeu que o rei voltara a amar Absalão. Então mandou a Tecoa uns homens para que buscassem daí uma mulher habilidosa. Joabe lhe disse: finge que estás de luto. Põe roupa de luto e não te perfumes. Deves parecer uma mulher que há muito está de luto por um defunto. Tu te apresentas ao rei e lhe dizes isto. Joabe ensaiou toda a cena. Mulher de Tecoa, apresentando-se ao rei e caindo com o rosto por terra. Majestade, salva-me. Rei, o que tens? Mulher, ai de mim, sou uma viúva, meu marido morreu, e esta servidora tinha 2 filhos. Os 2 brigaram no campo, sem ninguém para apartá-los, e um deles feriu o outro, matando-o. E agora toda a família se voltou contra a tua servidora. Pedem para lhes entregar o homicida a fim de matá-lo, para vingar a morte do seu irmão, e assim acabar com o herdeiro. Assim me apagarão a última brasa que tenho, e meu marido ficará sem nome nem descendência sobre a terra. Rei, vai para casa, pois eu me encarrego da tua questão. Mulher, majestade, eu e minha casa seremos responsáveis, o rei e seu trono não serão responsáveis. Rei, se alguém te ameaçar, traze-o a mim, e não te incomodará mais. Mulher, que o rei pronuncie o nome do Senhor seu Deus, para que o vingador do sangue não aumente o mal, eliminando meu filho. Rei, por Deus, não cairá por terra um cabelo de teu filho. Mulher, posso acrescentar uma palavra ao rei, meu senhor? Rei, fala. Mulher, com o que acabas de dizer, condenas a ti mesmo, pois não permitindo que volte o desterrado, estás planejando contra o povo de Deus. Todos morreremos. Somos água derramada por terra que não se pode recolher. Deus não matará quem toma medidas para que o desterrado não continue no desterro. Vim dizer isso ao rei, pois alguns me assustaram, e uma servidora pensou, vou contá-lo ao rei, talvez siga meu conselho. O rei compreenderá e livrará uma servidora dos que tentam extirpar-nos da herança de Deus para mim e meu filho ao mesmo tempo. Tua servidora pensou, a palavra do rei, meu senhor, me servirá de alívio, porque o rei é como um enviado de Deus, que sabe distinguir o bem e o mal. O Senhor teu Deus esteja contigo. Rei, não me escondas nada daquilo que vou te perguntar. Mulher, fala, majestade. Rei, por acaso não tem a mão de Joabe em tudo isso? Mulher, majestade, por tua vida, as palavras de vossa majestade acertaram na mosca. Teu servo Joabe foi quem me enviou e ensaiou toda a cena. Planejou isso para não apresentar o tema abertamente, mas meu senhor possui a sabedoria de um enviado de Deus e conhece tudo o que acontece na terra. O rei disse a Joabe, sabes que dei minha palavra. Vá buscar o jovem Absalão. Joabe prostrou-se com o rosto por terra, fazendo uma reverência, e bendisse o rei. Majestade, percebi hoje que estás de bem comigo, pois aceitaste o pedido do teu servo. Levantou-se e foi a Gessur, e trouxe Absalão a Jerusalém. O rei ordenou, que vá para sua casa, pois não quero recebê-lo. Absalão voltou para casa sem ser recebido pelo rei. Não havia em todo Israel homem mais bonito nem tão admirado quanto Absalão. Dos pés à cabeça não tinha um defeito. Quando cortava o cabelo, costumava fazê-lo uma vez por ano, porque lhe pesava muito. O cabelo cortado pesava mais que 2 quilos, conforme o peso padrão do rei.
Teve 3 filhos e uma filha, chamada Tamar, uma jovem muito bonita. Absalão morou 2 anos em Jerusalém sem ser recebido pelo rei. Então chamou Joabe para que fosse ao rei como seu enviado, mas Joabe não quis ir. Chamou-o pela 2ª vez e tampouco quis ir. Absalão disse a seus servos: Vede, Joabe semeou cevada na terra junto à minha, e de queimá-la. Os servos de Absalão a queimaram. Então Joabe foi à casa de Absalão. Ele disse: Por que teus servos queimaram minha terra? Absalão respondeu: Vê, mandei dizer-te que viesses para que eu te enviasse ao rei com esta mensagem. Por que voltei de Gessur? Eu estava melhor lá. Quero que o rei me receba, e se sou culpado, que me mate. Joabe foi contá-lo ao rei. O rei chamou Absalão, que se apresentou diante dele. Ele fez uma reverência, prostrando-se por terra. E o rei abraçou Absalão. 1 Crônicas, capítulo 18. Vitórias de Davi. Depois disso, Davi derrotou os filisteus e os submeteu, arrebatando-lhes Gate e seu distrito. Derrotou Moabe, e os moabitas serviram a Davi na condição de vassalos tributários. Derrotou também Hadadezer, rei de Soba, em Emate, quando ia estabelecer sua soberania na região do Eufrates. Davi capturou dele 1.000 carros, 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. E cortou os jarretes dos cavalos de tração, deixando apenas 100 carros. Os sírios de Damasco foram em auxílio de Hadadezer, rei de Soba, mas Davi matou 22.000 homens e impôs governadores aos sírios de Damasco, que se tornaram vassalos tributários de Davi. O Senhor deu a Davi a vitória em todas as suas campanhas, recolheu as insígnias de ouro que os oficiais de Hadadezer carregavam e levou-as a Jerusalém. E em Tebate e Cum, povoações de Hadadezer, tomou uma enorme quantidade de bronze, com a qual Salomão fez o reservatório, as colunas e os utensílios de bronze. Tou, rei de Emate, soube que Davi havia derrotado o exército de Hadadezer, rei de Soba, e enviou seu filho Adorã para saudar o rei Davi e felicitá-lo pelo combate e pela derrota de Hadadezer, porque com frequência Hadadezer atacava Tou. Adorã levou uma baixela de ouro, prata e bronze. O rei Davi consagrou esses presentes ao Senhor, juntando-os à prata e ao ouro que havia tomado das nações de Edom, Moabe, as Amonitas, Filisteus e Amaleque. Abisai, filho de Sárvia, derrotou Edom em Gue-Amelá, matando 18.000 homens. Impôs governadores a Edom, que se tornou vassalo de Davi. O Senhor deu vitória a Davi em todas as suas campanhas. Davi reinou em todo Israel e governou seu povo com justiça e retidão. Joabe, filho de Sárvia, era general em chefe do exército. Josafá, filho de Ailud, arauto. Sodaque, filho de Aquitob, e Aquimeleque, filho de Abiatar, sacerdotes. Susa, cronista. Banaías, filho de Joiada, comandava os Cereteus e os Feleteus. Os filhos de Davi ocupavam os primeiros postos junto ao rei. Salmo 14. O nécio pensa: Deus não existe. O Senhor assoma no céu sobre os filhos de Adão, para ver se há alguém sensato que busque a Deus. Corrompem-se, cometendo abominações, não há quem pratique o bem. Todos se extraviam igualmente obstinados, não há um que haja bem, nem sequer um só. Contudo, será que não vão aprender os malfeitores que devoram o meu povo como quem come pão e não invoca o Senhor? Pois terão de tremer, porque Deus está com os justos. O desígnio do desvalido os confunde, porque o Senhor é o refúgio dele. Oxalá venha de Sião a salvação de Israel. Quando o Senhor mudar a sorte de seu povo, Jacó se alegrará. Israel fará festa. Pai Santíssimo, te louvamos e glorificamos, pois o Senhor é um Deus bondoso e és um bom Pai. És um bom Pai, Senhor Deus, e continuas a nos buscar. Nos perdoa por completo, mas também exiges que estejamos completamente arrependidos. Nos oferece total perdão, mas queres o nosso total comprometimento para voltar a Ti. Portanto, nos ajude, Pai, nos ajude a fazer isso, nos ajude a voltar completamente a Ti, para que Tua misericórdia nos transforme completamente, para que a Tua graça nos transforme completamente, para que o Teu amor nos renove por completo. Senhor Deus, nos traga de volta a Ti. Deixe que Tua face brilhe sobre nós, para que assim sejamos salvos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beleza, vamos lá. Uau!
vimos hoje a história de Absalão e Davi. E vai piorar, tá? Só para avisar. Hoje vimos o capítulo 14 e o Davi foi persuadido a trazer o Absalão de volta. Porque o Absalão tinha fugido, né? Lembra ontem? Ele foi se refugiar no território de Tomai, filho de Amiúde, rei de Gessur. E ele está exilado lá. E daí o Joabe, lembra? O Joabe é o encarregado do exército. E ele bola um plano porque ele quer que o Absalão volte para Jerusalém. Então ele contrata uma mulher para contar uma história para Davi. Meio parecido com a parte que o profeta Natan vai até o Davi, depois da história com a Betsabeia e o Urias, né? E repreende ele pelo pecado dele. Porque ele conta aquela história do homem que tinha muitas ovelhas e do vizinho dele que tinha apenas uma, lembra? Então aqui a mulher conta que ela é uma viúva que tem 2 filhos e um filho matou o outro. E as pessoas querem matar o filho que matou o outro. E ela pergunta para o Davi, o que eu faço? Daí o Davi fala, você tem que proteger a família que te resta. Então proteja esse filho seu e se alguém for atrás dele vai ter que se explicar para mim. E daí vem a audácia dessa mulher. Ela fala, só mais uma coisinha, essa história é sobre você. Tipo, quando Natan disse para ele, você é o homem que roubou a preciosa ovelha do vizinho. Você tinha praticamente qualquer mulher que quisesse escolher para se casar, para cuidar, mas escolheu roubar a esposa do Urias. Essa mulher aqui tá basicamente fazendo a mesma coisa. E ela convence o Davi, né? Mas ele percebe que foi ideia do Joabe. Agora, por qual razão Joabe queria tanto que o Absalão voltasse? Por que ele queria tanto que ele ficasse perto de Davi? Bom, provavelmente conhecemos Joabe, né? Ele é bem leal ao Davi. Então é provável que o que Joabe queria era, dá para imaginar o Absalão, que é descrito nesse capítulo como sendo muito bonito e como diz lá, dos pés à cabeça não tinha um defeito. Diz lá também que o cabelo dele era bem pesado, o que aparentemente era uma coisa legal de se ter na época. Talvez ainda seja hoje em dia, eu não sei. Mas o Joabe provavelmente entendeu que o Absalão era uma ameaça em potencial ao Davi. Ele era um filho exilado e se ficasse em Gessur poderia juntar pessoas e gerar uma revolta contra o rei. Então é provável que Joabe bolou tudo isso para o Davi trazer o Absalão para mais perto de onde eles estão, para ele não ser uma ameaça tão grande assim. O que não vai adiantar de nada, vai sair pela culatra, porque vamos ver no capítulo 15 o Absalão se tornando uma ameaça bem grande. Vamos ver isso amanhã, mas hoje vimos outra coisa importante. Vimos que Absalão não é o tipo de cara que aceita as coisas calado, né? Ele não aceitou o pecado que cometeram com sua irmã. Ele não aceitou viver exilado. E agora vimos que ele também não aceitou Joabe não responder ele. Depois de chamar pela 3ª vez, ele vai e põe fogo no campo dele. Tipo, você não queria falar comigo? Agora apaga o fogo aí. Aí depois disso, né? O Joabe passa a mensagem dele para o Davi. Davi chama o Absalão e o Absalão demonstra respeito, né? Ele faz uma reverência e o rei o abraça. E é só isso. Esse é o arrependimento e o perdão que tem ali. E isso é muito importante de se notar, porque o Absalão não demonstra estar arrependido, ele não dá nenhum sinal de eu acho que eu estava errado em matar o meu irmão. Sim, o irmão dele fez algo muito errado com a irmã, sim, com toda certeza, 100%, mas matar o próprio irmão também é algo grave, e ele não demonstra nenhum arrependimento, assim como Davi não demonstra um perdão sincero. Sim, ele deixou Absalão voltar para a cidade, mas ele deixou ele lá 2 anos sem permitir que ele entrasse em sua presença. E isso não é perdão verdadeiro. Porque, por exemplo, o que Deus faz? Ele nos chama ao verdadeiro e completo arrependimento, né? Ele nos chama a abandonarmos o pecado e voltarmos até Ele. Então Ele nos perdoa por completo e nos dá acesso à sua presença, total acesso à sua presença. Mas aqui vemos o Davi. De novo, ele é um ótimo rei e de muitas formas ele pode ter sido um bom pai também. Mas aqui ele não foi. Aqui ele não está agindo a imagem de Deus Pai, nem de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, porque ele não está perdoando completamente. Você pode voltar para minha cidade, mas eu não te quero em minha presença. Isso não é perdoar. E percebe o quão bondoso Deus Pai é, quando somos perdoados em Jesus Cristo. Nos é dado acesso completo à casa e ao coração do Pai. Mas para isso precisamos nos arrepender verdadeiramente. E nessa história aqui, em 2 Samuel capítulo 14, nós não vemos nem arrependimento e nem perdão verdadeiro. Então, vemos o que vai acontecer no capítulo 15, porque sem arrependimento não se tem um perdão verdadeiro. E sem um verdadeiro perdão não se tem reconciliação. E onde não se tem reconciliação, temos rebelião. E rebelião é o que vamos ver amanhã, sem querer entregar muito a história. Mas é isso. Sem arrependimento não tem perdão. Sem perdão não tem reconciliação. E onde não tem reconciliação, temos rebelião.
Então, uma das coisas que podemos aprender com essa história é que quando vamos até o Senhor, temos que ir sabendo que eu vou deixar esse pecado para trás, eu vou deixar para trás qualquer coisa que eu escolhi ao invés do Senhor ou acima do Senhor e me apoiarei nele, porque em Cristo Jesus temos o perdão completo e, como eu disse, acesso total à casa e ao coração do Pai. E não podemos fazer isso por nós mesmos, obviamente precisamos da graça do Senhor. Então, por favor, rezem por mim para que eu consiga fazer isso, porque é um processo constante de arrependimento e conversão. E eu sei que é assim para você também. Às vezes é difícil se desapegar, às vezes é difícil confiar no Senhor, às vezes é difícil se deixar ser perdoado. Mas eu estou rezando por você, por favor, rezem uns pelos outros para que possamos ser pessoas que estão constantemente voltando ao Senhor em arrependimento. E assim poder receber o poder e a beleza de seu perdão e misericórdia. Como eu disse, estou rezando por você, por favor, reze por mim. Meu nome é Padre Mike e mal posso esperar para te ver amanhã. Deus abençoe.